Na noite passada surgiu uma bomba nos bastidores do futebol brasileiro. O Flamengo está se movimentando nos bastidores para tentar contratar um reforço de peso, visando o Super Mundial de Clubes. A ideia é trazer um atleta que possa dividir a responsabilidade da camisa 10 com outro craque do elenco, reforçando ainda mais o setor de criação da equipe. E tem mais, essa informação veio com um detalhe exclusivo diretamente de uma conversa de bastidor em um encontro completamente inesperado. Mas antes de chegar nessa parte, vamos falar um pouco sobre o clima que tomou conta do clube nas últimas horas. Depois da partida de ontem, que infelizmente terminou em derrota, o clima entre os torcedores é de frustração. O jogo começou equilibrado, com o Flamengo até tendo mais posse de bola, mas sem transformar isso em chances reais de gol. Ainda assim, conseguiu empatar com um golaço no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o adversário voltou, melhor conseguiu tomar as rédeas da partida e foi recompensado. Um dos destaques foi o goleiro rival, que brilhou com defesas impressionantes, inclusive defendendo um pênalti. Mesmo com o rebote, o adversário foi rápido e marcou, garantindo a vitória. Com esse resultado, o Flamengo precisa urgentemente virar a chave, porque já nesta quarta-feira tem decisão na Libertadores. O confronto é contra um time que já venceu o rubro-negro na fase de grupos e agora o time precisa da vitória a todo custo para seguir firme na competição continental. O técnico terá que trabalhar forte o psicológico do elenco, recuperar a confiança dos jogadores e ajustar os erros, especialmente no setor defensivo, que mostrou fragilidades ontem. Não dá tempo de lamentar porque o calendário é apertado e o próximo jogo é decisivo. E se a situação dentro de campo já é intensa fora dele, o clima político também esquenta. Após o jogo, um jogador que marcou no fim deu uma entrevista que deixou muita gente de orelha em pé. Ele declarou seu amor pelo Flamengo, falou com carinho da torcida. Disse que adorou jogar pelo clube, mas deixou claro que seu problema foi com o ex-presidente e não com o clube em si. Foi direto ao ponto, dizendo que não houve atrito com colegas, ou com o atual técnico, mas sim com figuras específicas da gestão passada. Um recado claro que reacende discussões sobre a relação entre elenco e diretoria nos bastidores do clube. Falando agora de tabela, a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro também exige atenção. O time ocupa atualmente a segunda colocação com 14 pontos, mas pode cair para a terceira posição ainda hoje. Isso porque o Bragantino enfrenta o Mirassol em Bragança Paulista e, se vencer, chega a 16 pontos e ultrapassa o Flamengo. O líder atual já soma 16, enquanto outros dois times estão logo atrás com 13. A briga está acirrada e cada ponto faz diferença. Por isso, a torcida também precisa fazer sua parte, apoiando e empurrando o time nos momentos mais difíceis. Agora, voltando ao tema que começou essa conversa, o Super Mundial de Clubes, hoje deve sair uma decisão importante sobre o grupo D, onde o Flamengo está. O Tribunal Arbitral do Esporte vai bater o martelo sobre o caso do Lyon. O clube francês, que havia sido excluído da competição, tenta sua reintegração. Se o pedido for negado, 3 clubes brigam pela vaga restante. O Los Angeles FC, o América, do México, e o Alajuelense da Costa Rica. A definição deve acontecer ainda hoje e o Flamengo acompanha tudo de perto, já pensando em quem pode enfrentar no torneio. E aqui entra o bastidor exclusivo que mencionei. Ontem, quase à meia-noite, surgiu a informação de que o Flamengo está negociando com um jogador português que pertence a um clube inglês e está emprestado atualmente para uma equipe italiana. A ideia é trazer esse jogador por empréstimo com possibilidade de compra ao fim do vínculo. O perfil procurado é, claro, um atleta jovem com experiência em alto nível e principalmente em boas condições físicas. Nada de jogadores que estão há muito tempo parados. O objetivo é ter uma peça que chegue pronta para atuar sem necessidade de longo período de adaptação ou recuperação. E sabe onde surgiu essa informação em um encontro inesperado? Durante um jantar fora do país, o repórter teve uma conversa com uma figura próxima ao clube que passou pelo restaurante e soltou a bomba. É um nome muito bem comentado. Foi naquele momento que caiu a ficha de que não era brincadeira. O clube realmente está em tratativas e agora a negociação parece avançar. Caso essa contratação não se concretize, o Flamengo já tem outros nomes com perfil semelhante mapeados. A diretoria está se movendo com cautela, mas com pressa.
Afinal, o calendário é puxado e reforçar o elenco é prioridade. Com tantos jogos em sequência, é essencial ter alternativas no meio-campo. Não dá para depender sempre dos mesmos jogadores, principalmente em uma temporada tão exigente. A comissão técnica quer alguém que possa dividir a responsabilidade na criação das jogadas, principalmente com a camisa 10. E esse português que vem sendo estudado com carinho parece encaixar perfeitamente nesse perfil. Enquanto isso, o elenco segue se preparando para o confronto da semana. Os jogadores treinam hoje e amanhã antes de embarcar para o local da partida, que promete ser uma verdadeira batalha. O clima é de foco total, apesar da frustração com o resultado anterior, e a diretoria corre contra o tempo para reforçar o elenco e dar ao técnico mais opções para a sequência da temporada. Eu sigo acompanhando tudo de perto. Cheguei agora há pouco, já tomei banho, refiz as malas e estou indo para o aeroporto. O destino é a cidade do próximo jogo. É uma viagem curta, cerca de 1 hora de voo, mas de grande importância para o futuro do clube. E o mais interessante de tudo isso é que, mesmo em meio à turbulência da última derrota nos bastidores, a movimentação da diretoria rubro-negra segue intensa. Não há tempo para lamentações, pois o planejamento é para ontem. Quando se fala em Flamengo, se fala em pressão, se fala em vitórias e principalmente em protagonismo. Por isso, a chegada de um novo nome não é apenas uma questão de reforço técnico, mas também de resposta ao torcedor. A busca por um meio-campista capaz de assumir a responsabilidade da camisa 10 mostra o quanto o clube está disposto a se manter no mais alto patamar do futebol mundial. E isso não se faz com promessas, se faz com ações concretas. E nesse caso específico, não se trata apenas de mais uma contratação aleatória. O nome que está sendo estudado foi escolhido com base em uma análise criteriosa. Um jogador que já atua na Europa, que tem ritmo de jogo, que conhece bem o estilo tático do futebol moderno e que mesmo jovem já enfrentou grandes desafios. A ideia é justamente essa, trazer alguém que chegue com personalidade, que não sinta o peso da camisa, que tenha energia técnica e entendimento tático para ser decisivo nos momentos cruciais da temporada. Um atleta que chegue não para ser mais um, mas para disputar a posição, elevar o nível e dar ao treinador mais variações de jogo. Esse interesse do Flamengo por reforçar o setor criativo não é por acaso. Há uma preocupação real com o desgaste físico de alguns titulares. Com o número elevado de jogos, a tendência é que lesões musculares e cansaço comecem a aparecer, por isso pensar à frente é fundamental. A diretoria não quer ser pega de surpresa, já viu o que aconteceu em outras temporadas quando o elenco ficou curto na hora H. Agora o pensamento é diferente, se antever buscar nomes que se encaixem no estilo de jogo e que possam agregar já na fase de grupos da Libertadores, onde a margem de erro é mínima. E é curioso como certas informações chegam de forma inusitada. No caso desse jogador português, tudo começou em um jantar despretensioso fora do Brasil, com uma conversa aparentemente informal. Mas quem acompanha futebol há muito tempo sabe, é justamente nessas horas que as coisas mais relevantes costumam ser ditas. Um simples "estamos conversando" pode indicar uma negociação já avançada. E de fato, ao cruzar as peças desse quebra-cabeça, tudo começa aqui a fazer sentido. O perfil, o momento da temporada, a necessidade da equipe e a janela de transferências que se aproxima, tudo aponta para um movimento estratégico do clube que prefere agir com discrição até que tudo esteja fechado. Mas se dentro de campo a coisa exige ajustes e fora de campo há essa movimentação nos bastidores, nos microfones o clima também esquentou. A fala do jogador que marcou no fim do jogo deixou claro que existem feridas abertas. Quando ele diz com todas as letras que seu problema nunca foi com o Flamengo, mas sim com o ex-presidente, ele escancara um passado de bastidores turbulentos. E não é de hoje que se fala de conflitos internos no clube. A diferença é que agora, com as declarações públicas, as coisas vêm à tona com mais clareza. Isso mexe com a torcida que muitas vezes fica no escuro, sem entender o que se passa de verdade. E o mais impactante é que essa declaração veio justamente no dia em que ele foi decisivo contra o próprio Flamengo.
Uma espécie de roteiro digno de cinema, o jogador que já vestiu a camisa rubro-negra retorna como adversário, faz o gol da vitória e, no fim, solta o verbo. E o tom dele não foi de provocação barata, mas sim de alguém que realmente tem um carinho enorme pelo clube, mas que se sentiu decepcionado por atitudes de determinadas figuras. Essa sinceridade tocou muitos torcedores que nas redes sociais dividiram opiniões. Alguns apoiaram a fala, outros acharam desnecessário, mas o fato é que mexeu com o ambiente e reacendeu debates sobre como foram conduzidas certas decisões na antiga gestão. Enquanto isso, o atual presidente e a comissão técnica têm um desafio e tanto nas mãos manter o foco dos jogadores diante de um cenário que mistura pressão, frustração e grandes decisões pela frente. A Libertadores não perdoa erros e o Flamengo precisa mostrar sua força logo na próxima rodada. Uma nova derrota pode colocar em risco a classificação e isso seria um desastre tanto esportivo quanto financeiro. Por isso, cada detalhe agora importa da recuperação física dos atletas, a estratégia tática para neutralizar o adversário. O grupo sabe que precisa dar uma resposta imediata. A torcida cobra, a imprensa pressiona, mas principalmente os próprios jogadores sentem que precisam mostrar mais. E é justamente por isso que reforços como esse que está sendo negociado ganham tanta relevância. Não é apenas sobre talento individual, é sobre renovar as energias do grupo, mostrar que o clube segue ambicioso e que não se contenta com o que tem. É dar um recado claro, estamos em busca de títulos e para isso vamos nos fortalecer. Ainda que a negociação não seja fácil, a disposição em buscar esse nome português com passagens por grandes centros da Europa mostra que o Flamengo está mirando alto. E esse tipo de ambição é o que a torcida quer ver. O planejamento do Flamengo para o Super Mundial também faz parte dessa equação. Saber quem serão os adversários, entender a configuração do grupo. E principalmente preparar um elenco capaz de competir em altíssimo nível contra os gigantes do futebol mundial. A possível volta do Lyon ao grupo D pode mudar completamente o cenário. Se o clube francês for reintegrado, o desafio será ainda maior. Mas se o pedido for negado e uma das outras 3 equipes assumir a vaga, o Flamengo precisará estar atento aos estilos diferentes que cada uma apresenta. Los Angeles SC América do México e Alajuelense oferecem desafios distintos e o trabalho da comissão será se preparar para todos os cenários. Enquanto isso, o torcedor acompanha tudo com atenção. Afinal, não é qualquer clube que tem um ano tão promissor pela frente. A possibilidade de conquistar a América mais uma vez, de brigar pelo título brasileiro e ainda disputar um torneio intercontinental, tudo isso gera uma expectativa enorme, mas também aumenta a cobrança. A torcida quer resultado, quer desempenho, quer entrega. E não aceita menos que isso. Por isso, cada decisão tomada agora pode definir o rumo da temporada. E se o Flamengo conseguir fechar com esse meia português, estará dando um passo importante nessa direção. Um jogador que pode não só ajudar dentro de campo, mas também elevar o nível de competitividade nos treinos, estimular outros atletas a crescerem e aumentar as opções táticas do treinador. É o tipo de reforço que pode fazer a diferença em jogos grandes, onde pequenos detalhes definem quem avança e quem fica pelo caminho. Ainda há muito a ser feito, mas o torcedor pode ter certeza o clube está se mexendo e o trabalho de bastidores está a todo vapor. Com tudo isso acontecendo, fica claro que os próximos dias serão decisivos. Tanto no campo quanto fora dele, o Flamengo está em movimento. O elenco treina forte, a diretoria trabalha nos bastidores e a torcida segue cobrando como sempre fez. E eu sigo aqui acompanhando cada passo. Já estou com as malas prontas indo para o aeroporto. Tem jogo decisivo na semana e onde o Flamengo estiver, a gente estará junto também trazendo todas as informações de bastidor, os detalhes que ninguém vê e o que acontece por trás das cortinas. Porque ser Flamengo é isso, viver intensamente, cada segundo dessa paixão. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O meia Everton Ribeiro, atualmente jogador do Bahia, está de volta ao Flamengo.
O experiente atleta de 35 anos desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para assinar um contrato de 3 temporadas com o clube rubro-negro, marcando o início de um novo capítulo em sua vitoriosa trajetória no futebol brasileiro. A transferência surpreende o cenário esportivo nacional, já que Everton havia deixado o Flamengo no fim de 2023 rumo ao Bahia, onde rapidamente se tornou peça-chave da equipe. No entanto, as tratativas entre o jogador e a diretoria carioca avançaram nas últimas semanas, culminando no acordo anunciado hoje. Everton Ribeiro retorna ao clube onde viveu alguns dos melhores momentos de sua carreira. Pelo Flamengo, conquistou inúmeros títulos, incluindo 2 Libertadores, 2019 e 2022, 2 Campeonatos Brasileiros, 2019 e 2020, além de várias taças estaduais e nacionais. Reconhecido por sua visão de jogo, habilidade técnica e liderança dentro de campo, o meia é visto como um reforço estratégico para o Flamengo, que busca retomar a hegemonia no cenário continental e nacional após um início de temporada irregular. A decisão de voltar ao Flamengo teve peso emocional para Everton, que ainda mantém laços fortes com o clube, torcedores e companheiros de elenco. A proposta de contrato por 3 anos demonstra a confiança da diretoria em sua longevidade e capacidade de contribuir em alto nível, mesmo com o avanço da idade. No Bahia, sua passagem foi breve, mas intensa, sendo elogiado pela entrega tática e influência sobre os mais jovens do elenco tricolor. A chegada do camisa 7 deve aquecer ainda mais a disputa por posições no meio-campo rubro-negro, que conta com nomes como Arrascaeta, Gerson e De La Cruz. A comissão técnica acredita que a experiência de Everton pode ser crucial tanto dentro quanto fora de campo, especialmente em competições decisivas como a Copa Libertadores. A torcida flamenguista recebeu a notícia com entusiasmo nas redes sociais, relembrando lances históricos do meia com o manto rubro-negro. O clube ainda não confirmou a data de apresentação oficial, mas a expectativa é que Everton Ribeiro já se junte ao grupo para os treinamentos na próxima semana, iniciando sua segunda passagem com a responsabilidade de reacender a chama do Flamengo campeão. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!